Os veganos vivem mais do que os onívoros? Algumas evidências científicas dizem que sim, outras evidências dizem que não. Pesquisas realizadas com adventistas norte-americanos apontam que os veganos vivem mais do que os onívoros, mas pesquisas realizadas na Europa, uma delas a pesquisa chamada de EPIC, não encontrou diferença entre a expectativa de vida de veganos e de onívoros. Mas vamos entender por que algumas pesquisas não encontram diferenças entre essas duas categorias. Algumas pesquisas tentam descobrir qual o papel isolado da alimentação no aumento da vida. Então elas separam os indivíduos em categorias similares. Por exemplo, separam os indivíduos de acordo com o índice de massa corporal. Eles colocam, digamos, pessoas que têm um índice entre 20 e 25, pessoas que têm um índice entre 25 e 30 e separam os indivíduos nessas categorias. Então vamos entender como os veganos, em geral, têm um peso menor, fica um número proporcional de veganos maior em categorias inferiores e um número proporcionalmente maior de indivíduos onívoros nas categorias superiores. Então isso acaba sendo uma comparação desigual, porque existe proporcionalmente um número de indivíduos maior nas diferentes categorias. E eles não somente separam os indivíduos em relação ao peso, eles separam em relação ao nível de renda, ao tabagismo, etilismo e vários outros comportamentos e características que os indivíduos têm. E como, por exemplo, como eu demonstro em outros vídeos, os veganos geralmente têm um peso menor do que os onívoros, justamente por uma série de razões, não é justo nós dividirmos os indivíduos em categorias, porque algumas dessas categorias estão diretamente relacionadas pelo comportamento do indivíduo. Por exemplo, o indivíduo que é vegano, ele em geral pesa menos, ingere menos bebida alcoólica e fuma menos. Então, em função do seu estilo de vida vegano, que é um estilo de vida mais consciente em relação ao seu corpo e em relação aos animais. Então não existe uma unanimidade científica para afirmar que os veganos vivem mais do que os onívoros, apesar de os estudos com os adventistas demonstrarem isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns desses estudos que eu comentei aqui, para que vocês, se vocês quiserem, vocês investigar e ler os estudos detalhadamente. Até a próxima.